Uma boa noite oficial para o nosso pijaminha de hoje. Eu tentei, gente, assim, fazer o máximo para que vocês, né, consigam fixar aquele conhecimento todo de ontem, né? Acho que mastositose é um pouco mais tranquilo, mas mastositose são muitas, né? Então, eu foquei hoje no pijama nas que eu falei para vocês que tem maior probabilidade de cair. E não é porque a gente fica, né, querendo adivinhar, é porque a gente vai pela lógica de uma prova. Então, apesar de quem está estudando para o TED achar que a prova não tem lógica, né, e que a SBD só quer ferrar com a gente, mas, na verdade, a prova tem uma lógica. Então, por exemplo, dentro de alguns assuntos, tem as coisas que têm maior probabilidade de cair. Por isso que muitas vezes, nossa, caiu o que você falou e tudo, por quê? Não é só porque a gente fica tentando adivinhar, é porque a gente vai a gente começa a acostumar e enxergar como se fosse fazer uma prova. Então, dentro das histiocytoses, tem histiocytose, como eu falei para vocês, que não tem nada de diferente. Então, como que uma prova vai cobrar algo que pode ser um monte de coisa, que não tem nenhuma particularidade, então é mais difícil. Então, viu lá, por exemplo, uma histiocytose eruptiva, sabe? Assim, ela não tem nada de tão especial. Então, geralmente, a gente vai imaginar que essa questão, essa proposição, ela está compondo a questão, porque pode, não sei o quê. Então, tudo dela vai ser mais ou menos, tal. Agora, tem doenças que elas são marcantes, seja porque são mais prevalentes, ou seja porque têm características diferentes, como a gente viu na reticulohistose multicêntrica, que ela tinha um monte de coisa diferente. Vimos o xantogranuloma juvenil, que é uma doença mais comum, então também tem as particularidades, né? Então, esse tipo de... As Langerhans. Então, esse tipo de doença que tem algumas coisinhas que são diferentes, né? Que a gente brinca lá, diferentona e tal. Então, isso tem mais chance de cair, porque é uma questão que você consegue explorar melhor, tá? Então, a gente vai trabalhar nessas coisas para que, se cair as outras, você compõe a questão e não fique apavorado, porque são questões, né? São proposições que provavelmente vão estar ali para compor, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Aqui é o seguinte, essa questão isso não é para vocês responderem, é só para ilustrar a questão que vai vir, tá? Não precisa responder nada, só olhar um pouquinho e pensar. Aqui é uma histiocytose, tá? Que tem essa característica e essa característica. Aqui é uma outra, que tem essa no AP e essa característica na clínica. Essa aqui, que pode ficar desse jeito, e tem essa característica na microscopia eletrônica, e tem essa aqui, que eu não tinha foto, mas eu acho que essa interrogação ela foi bem elucidativa, que tem uma interrogação e não tem isso daqui, tá? Então, formulem na cabeça de vocês os possíveis diagnósticos, se vocês já conseguiriam, por essas fotos, fazer o diagnóstico, tá? Não precisa fazer, depois eu quero só que vocês falem se vocês fariam o diagnóstico só com as fotos, tá bom? Esperar só um pouquinho para vocês olharem direitinho. Vamos lá. E aí a gente vai correlacionar, deixa eu abrir o chat aqui, vamos correlacionar as histocitoses com os achados da imunohistoquímica. Então, a primeira que a gente tem Hanschule-Christian, não estou falando se é Lange ou não Lange, tá? Eu deixei os nomes aí. Então, Hanschule-Christian, a segunda, xantogranuloma juvenil, a terceira, Rosai-Dorfman, e a quarta, células indeterminadas. E aí a gente vai fazer a correlação com a imunohistoquímica aqui. Então, vocês vão colocar a ordem do número e vão digitar. Quando quiserem, pode digitar, tá? Quem não quiser ficar olhando a resposta, tapa aí, tá, gente?
Mas é assim mesmo, conhecimento é vir uma aula, faz umas questões, estuda de novo, ouve de novo, né? Mas eu acho, gente, que esse material, assim, ele ficou bem legal, tá? E aí, eu acho que vai ter um bom resuminho para vocês estudarem. Dá para imprimir, assim, gigante, e colocar assim no quadro. Essa, gente, é aquela sabe ou não sabe, né? É aquele tipo de questão da prova que vai, ai, meu Deus, então, infelizmente, até para chutar é difícil, né? Ou tenta extrair aí da aula, o que é que vocês lembram. Vamos lá, só a Maiana respondeu. E tem bastante coisa hoje, hein? Não vai colar no Abraham, não, hein, gente? Para de seguir o Abraham. Estou dizendo, ó, começou. Começou a cola. Olha lá, ó. Olha lá, Lilian. Vamos lá, bora, gente. Bruninha, não tá aí, não? Cadê? Nath não respondeu. Vamos lá. Elora, Bia. A Bia tá quase 100%, né, Bia? Olha lá, ó. Ó, Eu coloquei até minha touca aqui, ó, para tampar os negócios que eu fico doida que o povo responde na minha frente. tapa. Coloca um papel Não, no mas ó, negócio isso aí. daqui é bom porque esse negócio aqui é certinho, ó, ele cabe aqui assim, ó. Eu não Então, vejo pronto. nada. Tapa o negócio aí, quem não quiser. É que eu sou meio descoordenada, então eu tenho que tipo, primeiro eu anoto no papel, aí depois eu anoto aqui, entendeu? Porque senão já me confundo toda. E aí, mais gente aí? Se cai uma questão dessa na prova, gente, claro que vai ter alternativa, tá? E as alternativas dão uma ajudinha, sim. Mas tem umas que vocês precisam saber, tá? Então, por exemplo, dessas aqui, tem duas que a gente precisa saber, com certeza, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Hans-Schuller Christian, é eixostose de células de Langerhans ou não Langerhans? E aí? De Langerhans. Célula de Langerhans, tá. Desse arsenal todo, né? Qual é a marcação de Langerhans? Deixa eu ver o que é que vocês colocaram. Alguns colocaram a última e alguns colocaram a penúltima, não foi isso? Deixa eu ver. Foi. Alguns colocaram deixa eu ver. Essa aqui e alguns colocaram essa aqui. Não foi isso? Pronto. Qual é a diferença dessas duas? Aqui tem CD1A também, aqui tem S100 também. Qual é a diferença? É só essa daqui. Não é isso? Langerina não é CD207? Quem é CD207? A langerina. Quem tem langerina? É a célula de Langerhans. Então, quem dessas vai ter CD1A, CD207 e S100 positivo? Langerina. Certo? Portanto, aqui é um. Tá? Aqui é um. Aqui tem que ser um. E essa marcação de Langerhans, gente, eu mostrei para vocês algumas vezes, tem que saber, certo? Então, e saber que CD207 é o equivalente à langerina. Isso é fundamental, tá? Então, essa marcação só cai Langerhans com marcação, certo? Tanto que a gente viu que a gente precisa, né, fazer imunoquímica e tal, para a gente dar diagnóstico, ok? Pronto. Qual é a outra que a gente precisa saber? Eu falei muito para vocês de Rosaidófilo, que já caiu na prova com duas características. Não vou falar todas, porque a gente vai trabalhar isso na aula, mas uma delas era S100. Tá? Então, ó, Rosaidófilo tem S100 positivo. Delas é a que tem S100, certo? Pronto. Xantogranuloma, eu comentei com vocês que é mais de macrófago, então é CD68.
E célula indeterminada? Lembra que eu falei com vocês que ela vem de precursor e que a única diferença em relação a Langerhans é que ela não tinha a Langerina, porque ela não tem grãos de Birbeck. Então, célula indeterminada seria o CD207 negativo, tá? Portanto, a marcação aqui seria 3, 2, 4, 1, certo? Deixa eu ver quem acertou. Acho que só a Ró, não foi? Ok, gente? Agora vamos voltar para cá. Esses são os quadros das doenças apresentadas. Quem é esse quadro aqui primeiro? É a que tem acometimento linfonodal, mas eu esqueci o nome. Quem é das 4 que está ali? Rosai Dorfman. Essa é Rosai Dorfman, que é linfadenopatia, maciça, cervical, maciça, sinusal, esse aqui, tá? E isso aqui, o que é que está mostrando? Que fenômeno é esse aqui? Uma célula gigante, cheia de célula dentro. Hiperpolese? Hiperpolese. Aqui é uma hemácia, ó, gente. Aqui é uma hemácia. Aqui são O tanto que eu tentei linfócitos. lembrar esse nome hoje. Aqui são linfócitos e hemácia dentro de uma célula gigante. Ó, linfócitos e hemácia. Isso é hiperpolese, tá? Então, aqui é Rosai Dorfman. Aqui, quem é? Essa tá fácil. Célula de Touton. Pronto, aqui é Touton e aqui xantogranuloma. Certo? E essa? Bizarro, né, gente? Horrível, né? Anchulecretion aqui. Olha lá, acometimento ósseo importante, ou destruição óssea, e aqui os grãos de Birbeck. E aqui, indeterminada. Por isso que eu não achei foto dela para colocar e coloquei uma interrogação, porque é a mesma coisa de indeterminada, né? E ela não tem os grãos de Birbeck, ok? Então, esses quadrinhos são os equivalentes a essas doenças, beleza? Então, essa marcação, gente, precisa saber, tá? Esse é um slide que precisa estar bem na cabeça. Vamos para outras fotos, vamos lá. Ou vamos para outras questões. Sobre as histocitoses de células de Langerhans, assinale verdadeiro ou falso. Então, prestar atenção. Letra A, predomina na infância, de prognóstico sempre sombrio. Letra B, as mutações BRAF V600E resultam em ativações constitucionais da MAPK, presentes em 80% dos casos de Langerhans. C, para o diagnóstico definitivo, é imprescindível a demonstração ultraestrutural ou imunohistoquímica das células de Langerhans. E D, as formas localizadas e multissistêmicas de baixo risco têm bom prognóstico, mas podem estar associadas a complicações significativas a longo prazo. Enquanto não entregou a prova, Fernanda, enquanto não fez, você pode trocar. Então, vamos lá. Quem colocou a primeira como falsa, pode ir colocando o resultado aí. Por que colocou falsa na primeira? Porque não é sempre sombrio. Não é isso? Então, a gente viu que ela realmente predomina na infância, mas, inclusive, né, a gente tem uma outra proposição aqui que fala o contrário, né, na verdade. Então, lembrar que tem histocitose de célula de Langerhans que não é prognóstico sombrio. Inclusive, no todo o texto, a gente vai falando que a gente tem lesões de bom prognóstico, tem umas que não vão reativar e não vão ter sistêmico, né? Então, não é sempre sombrio. Não vou falar mais para a gente ver em outras questões, tá? E as mutações do BRAF? Quem colocou falso aí, por que BRAF? Porque não é 80, né, Lívia? É menos. É menos. Sabe quanto, Mari? Lembra de quanto? Eu acho que é 50, porque tem pouco tempo que eu vi a aula. Então, a princípio, 50, né? Alguém que colocou falso nessa tem outra ideia porque é falso ou concorda com a Mari? Olivia, não é alguma coisa de, não é ativação, é inibição? Ai, meu Deus, eu te coisei. Era para eu mutar a Bruna, que acho que o som era dela. Bruna, veja seu som aí.
Aí eu mutei você. Desculpa, Bia. Fala. Pode falar. É gene de ativação ou é de inibição? Ativação da MAP. É ativação, tá? A frase está certa. Assim, essa questão aí está certa. A dúvida aqui é a porcentagem mesmo, tá? E aí? E as outras? Quem colocou falsa nas outras? Alguém colocou nas outras? Deixa eu ver. Olivia, é 50 mesmo, então? Vamos olhar. Em vez de 80? Vamos confirmar. Alguém colocou falsa aqui nessas duas? Acho que não, né? Acho que o resto vocês colocaram verdade, né? Então, vamos lá, vamos ver as justificativas. 50. Então, o que é errado na primeira? Ó, predomínio na infância, mas o prognóstico é de gravidade variável, certo? Então, tá falsa. As mutações, né? A Mari que viu a aula recente, ó, é 50% dos casos, tá? Ainda é bastante, né, gente? Mas não é 80, certo? 80 a gente vai ver em melanoma. 80% de mutação em BRAF, tá? Então, vocês vão ver isso mais para frente. Então, é falso e o resto é exatamente isso aqui, ó. Diagnóstico definitivo é imprescindível. Lembre que a análise ultraestrutural vai buscar enxergar na microscopia eletrônica os grãos de Birbeck. Também vale, tá? Ou imunohistoquímica. E aqui, ok, bom prognóstico, mas a gente viu que tem que seguir esses pacientes a longo prazo, porque eles têm um risco de recidiva e até de ter sequela e também de ter câncer, neoplasias bem mais elevado que outras populações, né? Então, ficar atento. Ok. Beleza, vamos para a próxima. Se tiver dúvida, a gente pode perguntar, tá? Sobre Langerhans ainda. Vamos, verdadeiro ou falso? O diagnóstico é estabelecido pela clínica e histopatologia. Faltou um E. B. São consideradas doenças espectrais, sendo a doença de Letter-Seal de maior gravidade. C. A doença de Hunter-Christian predomina no sexo feminino, porém se comporta de forma mais agressiva no sexo masculino. E letra D. A apresentação cutânea mais frequente é de uma erupção semelhante à dermatite seborreica. Você vê que muitas vezes o que pega a gente é o detalhe, né? Então, a porcentagem, essas coisinhas, imunohistoquímica, né? Porque muitas vezes o raciocínio a gente consegue fazer as questões quando não tem muito detalhe de número, por exemplo, né? Então, é importante a gente gravar uma média, por exemplo. Olha, eu sei que mais ou menos a metade tem mutação. Eu sei que a maioria, então, vai perto de 80, 90, certo? Porque aí você não erra. Se tiver lá 80 ou 90... é difícil você errar. Agora, se você não gravar nem se é a maioria ou minoria, aí você fica completamente perdido. Ok. Então, a primeira é falsa por quê? Acabamos de falar, né? A primeira a gente já respondeu na outra. Por quê? Qual o diagnóstico? A gente acabou de ver. Análise ultraestrutural e imunohistoquímica, né? Fundamental. Não se faz diagnóstico de Langerhans dessa forma, certo? Letra B, vocês colocaram verdadeiro, né? Então, a gente fala de doença espectral e Letter-Seal é a que vai começar aqui no espectro de maior gravidade, criancinha menor. Hunter-Christian, por que está falso aqui? Tá trocado. Então, na verdade, ela é mais comum nos meninos e ela se comporta de forma mais agressiva nas meninas, certo? Então, está trocado, muito bem. E a gente viu várias vezes que a lesão que parece dermatite seborreica é a lesão mais comum das histocitoses de células de Langerhans, né? Um grande diagnóstico diferencial, então. Muito bom, ok. Vamos para a próxima. Olha aqui uma fotinha só para vocês verem, que é um grande diagnóstico diferencial com lesão de dermatite seborreica. Aqui é uma Letter-Seal, tá? Outra de Langerhans. A manifestação mucosa mais comum é a periodontal. As unhas são frequentemente acometidas. As formas multissistêmicas são mais frequentes em crianças maiores de 3 anos.
E a pele tem comprometimento isolado em 50% dos casos. Questões assim, ó, curta e grossa, que é para poder a gente gravar bem esses detalhes. Nina Maiana tá... Você botou a questão, ela responde. Tá agressiva hoje, hein? Deixa eu ver. Eu acho que a maioria, né, lembrou. Pode ir colocando aí o resultado, gente. Muito bom. Eu lembro que a maioria lembrou que eu falei assim, gente, tem umas coisas que caem na prova e se a gente não prestar atenção, a gente nunca vai saber que existe, né? Por sei lá o que é isso. Então, uma delas é essa primeira questão, que a manifestação mucosa mais comum é a periodontal. Está lá descrito no Belda. Então, se a gente não leu isso, a gente vai, pô, sei lá qual é a manifestação de mucosa, né? Então, realmente, essa está verdadeira. Podem ir colocando aí. As unhas são frequentemente acometidas, aí teve falso e verdadeiro. Quem colocou falso? Qual seria a frase correta para vocês? E Não aí? não é frequentemente, né? Eu acho, mas eu não Qual tenho a certeza. frase seria? As unhas Pouco acometidas. são um pouco acometidas, Pouco infrequente. acometidas, ou em frequência, ela é raramente. Isso aí, Dani. Raramente acometida, tá? Então, você vê que é o oposto. Então, as unhas e lanja, pode reparar, gente, é só você lembrar um pouquinho. A gente falou de um monte de coisa na doença. A gente mal citou, a gente só citou unha para dizer que não era frequente. Então, as doenças que têm um frequente acometimento de unha, pensem sempre nisso, tá? Poxa, eu não lembro o que fala da unha, mas, poxa, você estudou a doença inteira, você lembra de alterações de unha falando assim, você vê fotos de alteração de unha? Então, se você não vê nos livros falando, você não lembra, provavelmente não é tão frequente assim, porque senão a gente daria ênfase na aula, né? Como a gente fala em psoríase, como a gente fala em Darier, tá? Tem doenças que têm um acometimento de unha frequente, e aí a gente cita mais, tá? Então, essa é uma dica. Na dúvida, ok, então é raramente. Letra C. O que é que tá errado aí? Acho que a maioria colocou falso, né? Teve gente que colocou verdadeiro, mas acho que a maioria colocou falso. E aí? As formas multissistêmicas. Menores de 2 anos, eu acho, não? Lembra que eu falei para vocês assim na aula que no início fala que, né, letrecil é até 2 anos, e depois fala que até 3 anos você tem um risco maior de doença sistêmica, e depois fala até os 4 anos, né? Abaixo dos 4 anos, que eu falei assim, gente, não importa se é 2, se é 3, se é 4. Na prova, abaixo de 4 anos, você vai pensar em doença sistêmica. E toda vez que você tiver dúvida nisso, você vai lembrar da forma mais grave, que é do pequenininho, que é letrecil, tá? Você leu errado, né? Acontece isso também, viu, gente? A gente está tão habituado, assim, quando a gente sabe uma coisa, que a frase troca uma coisinha tão discreta que você lê do jeito que você está acostumado. Então, por isso que tem que ler com calma e ler frase, às vezes palavra por palavra. As formas multissistêmicas, ok, são mais frequentes? Opa, eu paro, ok. Toda vez que estiver Eu frequente e também li comum, errado. pois é. Toda vez que tiver, gente, esses advérbios de intensidade, né? Frequente, comum, para um pouco nisso. Para e pensa. Vou até aqui. São mais frequentes, né? Essa faixa etária faz a correlação, porque se ler direto, você vai ler, às vezes, o que você já gravou, tá? Você enxerga da forma que você quer. Então, é menores. Então, pelo menos vocês erraram aqui, mas vocês estavam sabendo e vão prestar atenção. E o da pele, por que que está errado? Alguns colocaram errado, outros certo, né? A maioria colocou falso. Por quê? Porque é menos, né? Bem menos que 50. Não lembro se é 10 ou 20, mas eu acho que é bem menos. É bem menos. É 10%, tá? Então, lembre que a gente tem pele, mas pele isolada é bem menos. Quem é que é mais comum ter isolado? Na histocitose de célula de Lela, gosta de que órgão? Se for para escolher um, a gente falou, ela gosta de quem? Osso. Gosta de osso, né? Que crânio e outros ossos, mas gosta de osso, certo? Quando o acometimento é único, em adulto, por exemplo, ela gosta de osso e depois fígado. E mastocitose é que gosta de pele em primeiro lugar, tá bom? Então, para a gente não esquecer isso. Então, ok, ó, são raramente aqui menores
e aqui o acometimento é 10%, certo? Muito bom. Eu aposto que muita gente está pensando assim, né? Para quê? Qual a necessidade disso? Infelizmente, a prova tem as suas necessidades e a gente tem que se adequar a elas. Então, respira e vamos embora. Vamos para um quem sou eu, tá? Espera um pouquinho para poder responder. Vamos lá. Quem sou eu? Forma benigna e autorresolutiva das histiocytoses de célula de Langerhans, lesões cutâneas desde o nascimento com ótimo prognóstico. As manifestações cutâneas das formas localizadas são semelhantes às da fase inicial das multissistêmicas, porém pouco extensas, sem progressão, com tendência à evolução em poucas semanas. Você não escreveu isso tão rápido assim, Abraham, esse nome tão complicado, tão rápido assim, você já tinha até escrito o nome, né? Ele falou antes, né, que essa era uma doença que mostra que o prognóstico é variável. Olha aqui como é descrito na literatura, ótimo prognóstico. Então, aquela história de que toda histiocytose de Langerhans seria um prognóstico sombrio, a gente viu que não é assim, né? Então, Hashimoto, eu lembro daquele Pritzker, né? Não, Pritzker, sei lá, aquele negócio aqui de como, né? Não tem um nomezinho assim parecido, eu só lembro daquilo quando eu leio. Ok, então, Hashimoto Pritzker, certo? Então, essa aqui é aquela da criancinha que já nasce, né? E aí tem lesões, mas tem um bom prognóstico. Então, gravar, essa também é uma Langerhans. Quem sou eu? Variante, pois é, um coraçãozinho, um negocinho assim, né? Variante localizada de Langerhans, que geralmente afeta crianças mais velhas, principalmente meninos. A manifestação mais comum é uma única lesão óssea granulomatosa assintomática e o crânio é frequentemente afetado. Preste atenção, Mai. Lembre que a gente está falando que ela geralmente a manifestação mais comum é uma única lesão granulomatosa, tá? Então, no espectro de doença, essa é aquela que é mais crônica, mais localizada, de criança maior. Quem é a pontinha do espectro? Granuloma eosinofílico, tá certo? Hanschul-Leckrich, ela não vai estar relacionada a única lesão, geralmente ela tem múltiplas, tá? Beleza. Vamos lá. Hoje tá cheio de meme aí, ó. Tô de olho. Granuloma eosinofílico, certo? Então, é uma forma que a gente quase não vê. Por que a gente quase não vê? Porque o acometimento cutâneo aqui é bem menor, é raro. Você pode ter acometimento cutâneo de mucosa, mas é muito mais raro, tá? O normal aqui é você ver isso aqui, ó. Trouxe para você. Isso aqui é um achado de raio-x. A pessoa vai fazer um raio-x por outra coisa e encontra uma lesão lítica, tipicamente osso crânio, mas pode encontrar outros locais, pode ter lesão que parece artrite seborreica também, porque é uma doença espectral. Mas, no geral, a maioria é assim, uma lesão única óssea lítica, tá? Tipicamente em crânio e outros ossos podem ocorrer também. Tudo bem? Agora já sabemos. Espera um pouquinho para responder, para todo mundo pensar. Existe uma tríade de sinais e sintomas que compõem as histiocytoses de células de Langerhans. Então, são 3, né? Vocês vão pensar um pouquinho. Quem quiser pode escrever, é abreviado, né? Se quiser. E espera um pouquinho para falar. Pode colocar. Então, beleza, né? Isso aí mesmo. Então, essa tríade também é outro que a gente tem que saber. E aí, Maia, a gente acabou de falar de osso. O osso é o mais clássico das Langerhans, tá? Então, a histiocytose, ela ama osso. Então, não esquece do osso, tá bom? Então, exoftalmia, diabetes insípido e lesões esqueléticas, certo? Então, essa é a tríadezinha de Langerhans, que eu mostrei para vocês essa foto, que é de Hanschul-Leckrich, que é a que mais tem essa alteração, né? Que é a forma lá intermediária,
né? Que tem de crianças de 2 a 6 anos, que tem exoftalmia, que essa criança tem aumento das bolsas frontais, né? E tem diabetes insípidos, certo? Então, lembrar disso aqui. Muito bom. Agora, a gente vai falar um pouquinho de não Langerhans, certo? Então, a gente fecha o capítulo das Langerhans, que a gente precisa saber esses tipos, precisa saber quem tem mais multissistêmica, quem é de maior gravidade, quem gosta mais de criança, criança mais nova, criança mais velha, quem tem melhor prognóstico, certo? Tudo isso que a gente falou, o tipo de lesão, aquela história da mucosa periodontal, certo? Então, as coisinhas que eu coloquei aqui, gente, são coisas, assim, fundamentais, certo? Marcação imunossoquímica que a gente colocou, tem que saber marcação de Langerhans, tá? Agora a gente vai falar das não Langerhans, que eu acho que é o que mais vocês ficaram em pânico, né? Porque são várias. Mas vamos lá, vamos tentar resolver isso aí. Então, a gente tem as não Langerhans e eu vou pedir para vocês assinalarem a correta, ou a incorreta. Incorreta? A incorreta. Então, vamos lá. Letra A. A histocitose... Pensem, gente, antes de responder, na composição da questão, tá? A histocitose cefálica benigna acomete crianças, apresenta evolução espontânea e não é associada a doença sistêmica. Letra B. A histocitose nodular progressiva, apesar de não apresentar acometimento sistêmico, pode ter aspecto desfigurante, faces leonina, comprometendo a qualidade de vida. Letra C. O retículo histocitoma solitário se apresenta como lesão única, que clinicamente se assemelha ao dermatofibroma e predomina em homens jovens sem sítio de predileção. E letra D, o xantoma papuloso apresenta diabetes insípidos em 40 a 50% dos casos, que é benigno e transitório. Vocês precisam saber nessa questão uma única informação que eu frisei bastante para vocês. Pense um pouquinho, olha com calma cada uma. Quais foram as doenças que eu pedi para vocês prestarem atenção? Cadê? Oi? Fez diferença esse comentário meu para vocês? Quem colocou C, mantém C ou quer analisar melhor? Ou já trocou? Então, gente, vamos lá. Oh, lembra que eu comentei? Pois é, exatamente isso. Lembra que eu comentei para vocês assim, olha, diabetes insípidos, ela é típica de Langerhans, né? Então, a gente vê lá em todas as formas de Langerhans, né? Principalmente aquelas espectrais. Mais característica é a tríade tem diabetes insípidos. A gente falou de Erdenschester, que hoje está classificada em Langerhans, e que também tem diabetes insípidos. Eu falei, então, ela é Langerhans. E tem uma que se cita na literatura, que tem diabetes insípidos, que não é de Langerhans. Quem foi? Qual é essa? Xantoma o quê? É papuloso? É qual? O disseminado? Disseminado de diabetes insípidos. Então, eu poderia até estar na dúvida de um monte dessa, mas essa que eu falei a vocês, que a gente precisa saber que é um grande diferencial, eu matava a questão. Eu não preciso saber se reticulocitoma solitário, essa questão, gente, esse reticulocitoma, é daquelas que ela é assim, ó, nem tem sítio de predileção. Ela nem tem, sabe? Ela é considerada uma variante. Alguns autores acham que ela está associada a outras. Então, assim, ela não tem uma especificidade, né? Então, entendi. Então, na verdade, preste atenção naquelas que eu pedi para vocês olharem com mais calma, certo? Então, aqui, se a gente soubesse, olha, o disseminado é o único que tem diabetes insípidos, da histocitose não Langerhans, eu já matava a questão. Mesmo, esse aqui eu não sei, pô, mas esse eu sei que não é.
tá bom? Então, a dica foi essa da questão. Em relação às outras, essa aqui é uma doença que vale a pena a gente saber, porque ela tem essa história de face leonina. Lembra que eu falei para vocês? Essa foi outra também, que eu falei, gente, presta atenção nessa, porque ela tem um aspecto de face leonina e ela dá um aspecto desfigurante. Apesar do paciente estar bem, ele tem um bom estado geral, mas compromete muito a qualidade de vida dele, certo? Então, essa aqui e essa são... E essa aqui tem diabetes insípidos, que é a disseminado, tem algumas particularidades, tá bom? Então, vamos lá. Devem estar assim, né? Pensando, né? Então, vamos lá, respira. Olha lá. Eita, 3 S's, né? Isso aqui é quase pele escaldada aí no disseminado. Então, xantoma disseminado, a frase correta seria essa. Beleza, gente? Vamos lá, respira aí. Outra de não Langerhans. Vamos lá. Assinale a incorreta. Sobre a reticuloistocitose multicêntrica. Opa, essa eu falei para vocês que tinha que prestar atenção, né? Assinale a incorreta. Letra A, acomete preferencialmente o sexo feminino. Letra B, apresenta um sinal patognomônico, que é o sinal do colar de contas periungueal, que são pequenas papas de arranjo linear ao redor das unhas. Letra C, pode estar associada a neoplasias em até 80% dos casos. E letra D, costuma desaparecer espontaneamente entre 5 a 10 anos após o início do quadro. Essa é aquela que eu falei para vocês, que ela tem muitas coisas diferentes, que eu brinquei que, né, que ela seria diferentona, né? E a gente já tem algumas, né, algumas discordâncias aí. Mas com esse material, gente, vai dar para vocês estudarem direitinho, tá? Vocês vão ver no final que eu fiz uns mapinhas aí. Isso. Então, vamos lá. Queremos a incorreta, aí tiveram algumas incorretas. Vamos ver aqui o que vocês colocaram. Então, a Maiana colocou D. Então, por que, Maiana? E quem colocou D, por quê? Qual a justificativa de ser falsa essa? Como é que é a evolução dessa doença? O que é que vocês lembram? Eu achei que era grave, que não evoluiria espontaneamente. Então, você achou que pela gravidade ela não evoluiria, né? Quem colocou D, gente, teve alguma justificativa a outra ou foi o mesmo pensamento da Maiana? Deixa eu ver se alguém mais colocou D. Deixa eu ver. Só lembro que era grave. Quem colocou letra B, né? B ou D. Teve gente que colocou letra B também. Por que letra B? Porque não é o quê? Patognomônico? Não é isso? Eu achei que não é patognomônico. Tem o sinal do colar de contas, mas não achei que fosse patognomônico. Certo. Então, patognomônico é um nome que a gente fica bem, né? Fica bem reticente. Ok. Letra C, quem colocou letra C, que acho que foi a maioria, né? Por que letra C? Porque é menos, né, Lívia? Não é 80. Não é 80%. Então, ela pode estar associada à neoplasia? Sim. Pode, mas não é 80%. Chutaria algum número? Mais Não próximo da lembro. metade? Mas é menos, acho que é menos da metade, mas eu não lembro. Eu acho que é 20. Então, a Fran acha que é 20. Vamos lá, então? Então, gente, olha, ela sim acomete. Qual é a história clássica de reticuloistocitose multicêntrica? Para a gente não esquecer. Ela é diferente, ela já começa diferente, porque ela é mais comum em mulher, e a gente viu que a maioria a gente fala em homem, tá? Então, a gente vai lembrar dela. Ela é aquela doença que eu falei para vocês, faz diagnóstico diferencial com doenças reumáticas, porque a paciente tem uma artrite, geralmente, né? Geralmente o quadro articular é grave. Olha lá como é a doença. O quadro articular é grave e deformante. E aí eu cheguei a comentar, e aí, gente, vale a pena depois vocês ouvirem a aula, até numa velocidade maior, presta atenção, tudo que a gente discutiu aqui, como é que eu falei na aula. Aí vocês vão ver o quanto que eu sinalizei na aula. Para quem viu recente, foi ou não foi? Você falou Maria? que deixava sequela.
ela evolui, mas deixa sequela. Pronto, Você aí eu falou falei assim, bastante não isso. confundir, não foi? Eu falei, não confundir, que porque ela é grave, significa que ela vai manter. Ela deixa a sequela, mas ela evolui em 5 a 10 anos. Então, essa confusão, ela existe. E já existiu em todas as turmas que eu dou essa aula, sempre tem essa confusão. E aí eu frisei bastante isso. Ela evolui, mas ela deixa sequela grave, porque ela é artrite mutilante. Então, o paciente melhora, mas ela lesou a articulação ali, ela deformou, mutilou. Tudo bem? Então, ela realmente tem uma gravidade, mas ela tem tempo limitado, certo? E a neoplasia, acho que é 20 a 30. Deixa eu só confirmar. 20 a 30, tá? Então, 20 a 30% dos casos que tem neoplasia. Então, ela está associada a doenças autoimunes, a neoplasias, tá? Então, ela é uma doença, gente, que tem que prestar atenção, que ela é cheia de coisa estranha. E, para quem ficou com medo do patognomônico, eu falei que tinham 2 coisas patognomônicas nas histiocytoses, não foi? Uma foi nessa, que é o sinal do colar de contas, e uma foi em Erdem-Chester, que é uma alteração radiológica, certo? Que aí eu não lembro, assim, de cabeça, porque aqueles nomes de ortopedia, né? Mas é uma alteração radiológica que é patognomônica em Erdem-Chester. Então, são os 2 patognomônicos que a gente tem. Então, toda vez que forem estudar, presta atenção. Tem patognomônico? Tem, tá? Aí já presta atenção nessas coisas. Ok, gente? Beleza. E aqui, ó, é a reticulohistose com seu sinalzinho, tá? Ó, artrite, pápulas, certo? É o sinal do colar de contas e ele é patognomônico. Vamos lá. Quem sou eu? Histiocytose não Langerhans, diabetes insípidos e gosta de flexuras. Agora não pode errar. É não Langerhans. Quem é essa? Xantoma disseminado, né? A gente acabou de falar, falou que é não Langerhans, frisou diabetes insípidos, a gente vai lembrar dessa aqui. O xantoma disseminado, certo? Tem lesão de mucosa, tem lesão palpebral, mas adora a região flexural, certo? Esse aqui, ó. Então, xantoma disseminado, muito bem. Quem sou eu? Não Langerhans, gosta de região palpebral periorbital, indivíduos maiores ou igual a 60 anos de idade. 80% dos casos se associam a paraproteinemia IgG e o aspecto da lesão madura é semelhante ao da necrobiose lipoítica. É outra que eu falei para vocês, que já caiu frase igualzinho isso aqui, tá? E também tem chance de cair. Aham, a Laura é oftalmo, né, Laura? É a Laura que é oftalmo, né? Né, Laura? Eu acho que é ela, deixa eu ver. É, olha lá, ó, plástica. Viu a região palpebral aqui, ela já está de olho, ó, tá vendo? Olha lá, em sua homenagem, um olhinho aí, ó. Então, não é só nessa região, ela pode dar em outros locais, vocês vão encontrar, eu não coloquei, gente, para não fixar em outros locais, porque ela adora essa região. Mas se vocês derem uma busca, vocês vão ver uma lesão bem interessante aqui, ó, parece muito com necrobiose lipoídica, tá certo? Então, xantogreloma necrobiótica, é outra que eu tenho que saber. Muito bom. E aí, eu fiz uns resuminhos de histiocytoses de células de Langerhans e de não Langerhans. Então, vamos ver o que a gente fez aqui para ver. Olha lá, é necrobiótica. Pois é, aí, ó. Bom, gostei. Vamos lá? Eu adoro esse cachorro que não tem. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Opa! Então, vamos lá. O que a gente tem? Histiocytose de célula de Langerhans, certo? Aqui é uma célula dendrítica, que a gente vai dizer que é Langerhans, certo? Aqui é a marcação histoquímica S100, CD1A e CD207, que é a langerina. Aqui a gente tem as mutações, então aqui eu marquei a mais comum, certo? Que é 50%, depois aqui a gente tem 19%, e aqui menos, né? Tá na ordem de acometimento. Aqui a gente tem uma lesão dermatite seborreica, que é típica, é a apresentação cutânea mais comum, diabetes insípidos, a exoftalmia e o acometimento ósseo, tá? Então, ó, aqui é um resuminho de Langerhans.
certo? Essas coisas a gente precisa saber. Pelo menos o básico de Langerhans se resume a isso aqui, ok? Vamos lá para a próxima. E aí tem essa doença que é espectral. Então, como é que é? Vixe, na hora eu achei que estava certo o negócio bialadeira, mas não tem problema, aqui a idade faz de conta. Eu coloquei tudo. Então, vamos lá. Ó. Aqui a gente tem nascimento e vai aumentando a idade. E aí a gente tem, ó, de 0 a 2 anos, Letter Silver, de 2 a 6 anos, Rancho Crist, acima de 6, granuloma eosinofílico, certo? E a gravidade, a gente vai ter maior gravidade mais multissistêmica aqui e menor gravidade tendendo a mais localizada aqui, certo? E essa vai ficar pertinho do nascimento, certo? Por que ela não entrou aqui? Porque a gravidade dela é mais para cá. Então, na verdade, ela fica perto do nascimento, mas ela tem menor gravidade. Tudo bem, gente? Então, isso aqui é um espectro para a gente saber, lembrar um pouquinho de cada coisa, mas Langerhans, como ela é uma doença espectral, a gente vai ter acometimento ósseo, vai ter lesão dermatite seborreica-like, pápulas. O quadro, ele é parecido em todas, só que uma vai tender a ter mais uma coisa, mais outra, tá bom? O quadro, ele é parecido. Então, a gente vai prestar atenção nisso aqui, certo? Então, isso e a outra já dá para fazer um monte de coisa de Langerhans, ok? E de não Langerhans, o que é que a gente tem aqui para aliviar o sofrimento? Vamos ver, a angústia. Cutâneas e mucocutâneas, que seria do grupo C, né, que é aquela que só tem lesão cutânea e mucocutânea, não tem acometimento sistêmico. Então, vamos lá. A gente tem a Langerhans, que tem, ó, não Langerhans, com acometimento cutâneo e mucocutâneo apenas, e são essas aqui, né? Mas eu marquei as principais. Então, as que estão marcadinhas aí, com o marcador, né, amarelo, vocês vão prestar mais atenção. Por quê? Porque elas têm umas particularidades. Mas não preciso saber nada disso? Não, não é que não preciso saber, né? Mas cefálica benigna, eu já vejo que é benigna, autolimitada, gosto da região cefálica, né? Então, essas não têm muita especificidade, mas se gravar, ótimo. Mas, como eu sei que é difícil gravar, a gente vai tentar prestar atenção nos detalhes que valem a pena, tá? E aí a gente tem, então, xantogranuloma juvenil do adulto, histiocytose de células indeterminadas e a nodular progressiva, certo? Então, vamos ver. Xantogranuloma juvenil. Então, o que é que a gente tem de importante nele para a gente gravar? Células de Touton. 70% aparece até os 2 anos de idade. Então, ele adora a primeira infância. Ele é o mais comum, né? A lesão mais comum das não Langerhans. Tende à regressão espontânea. Aqui é a lesão clínica e aqui é a dermatoscopia em pôr do sol, certo? Que é bem característica, esse aspecto amarelo-laranjado. Gosta de região superior, então cabeça principalmente, mas tronco superior também. E nas criancinhas pequenas, abaixo de 6 meses, principalmente meninos, gosta de lesão múltipla, ok? No geral, é mais comum única, mas nessa faixa etária pequenininha, ela tem predileção por múltiplas lesões. Tudo bem, gente? Então, aqui é um resuminho de xantogranuloma juvenil, certo? Xantogranuloma do adulto. O que é que a gente tem de importante? Vamos lá. A gente tem algumas coisas parecidas, ó, célula de Touton, mas ela é típica de 3ª e 4ª década, né, dos adultos, mais acometimento extracutâneo, embora o da criança também possa dar, eu estou falando que é mais, tá bom? Mais acometimento extracutâneo. O acometimento extracutâneo mais comum, a gente viu que eu falei para vocês que o panículo adiposo, ele é acometido, mas alguns autores não consideram extracutâneo. Então, a lesão extracutânea, né, fora a pele, mais comum é olho, certo? Então, a região ocular. Olha lá de novo a Laura. A associação com doenças hematológicas malignas, não tem tendência à regressão espontânea e gosta também da região superior, geralmente não pega membro inferior, certo, gente? Então, aqui um resuminho de xantogranuloma do adulto. Tudo bem? Células indeterminadas. O que é que a gente tem? Opa, a gente tem mais acometimento extracutâneo, tem uma tendência à regressão espontânea, é típica de adulto, forma solitária e múltipla, mas o que é mais importante dessa aqui é a marcação, que faz diagnóstico diferencial com Langerhans. Então, ela tem quase tudo, ela tem S100, ela tem CD1A, mas ela não tem CD207, que é a langerina, porque só Langerhans tem. E essa marcação é macrófago, porque lembre que ela é célula indeterminada, é uma célula que tem um monte ainda de marcador que ela ainda vai se diferenciar.
então ela tem marcador de outras células também, certo? Então, ela é como se fosse um geralzão, mas ela não tem grânulo de Birbeck, certo? Então, essa marcação é importante, e aqui marcando que ela não tem grânulos de Birbeck, certo? Então, essas são as principais, né? Agora, a última aqui, acho que é a última, que são as principais de não Langerhans, que só tem acometimento cutâneo, certo? Ou mucoso. E a nulunar progressiva, para a gente não esquecer, as face leonina, certo? Claro que não é assim, né? Mas só para a gente lembrar. Ela costuma poupar flexuras, ela não tem acometimento sistêmico. O paciente sofre porque ela é desfigurante. E aí o paciente tem acometimento de pele e mucosa, sem acometimento sistêmico, e pode gerar face leonina, certo? Essa é a osteocitose nodular progressiva. Tudo bem, gente? E aí agora a gente vai ver algumas que são cutâneas com comprometimento sistêmico. Então, aí, vamos ver quais são importantes para a gente, assim, que tem mais características. Na verdade, é as 3, certo? Que é a reticulocistose multicêntrica, o xantoma disseminado e o xantogranuloma necrobiótico, que eu falei a vocês que são os 3 que a gente precisa prestar atenção, tá? Então, vamos ver um resuminho de cada um. Xantoma disseminado. Olha aqui, ele adora flexura, diabetes e disseminado. Tá? Vamos fazer a relação aqui, ó, diabetes insípidos em 40% a 50% dos casos, que é geralmente benigno e transitório. Então, cuidado, porque pode até cair uma questão sobre diabetes insípidos mas fala assim que é, por exemplo, permanente, que é incurável, por exemplo, entendeu? Então, eu preciso saber que esse diabetes, ele é benigno e transitório, tá bom? Acometimento sistêmico, que a gente viu que ela tem acometimento sistêmico, ela é normolipêmica, é desfigurante também, tem tendência à regressão espontânea, mesmo sendo assim bizarra, e gosta de flexura, certo? Então, esse é o disseminado. Então, disseminado, diabetes insípidos. Reticulocistose multicêntrica. Olha lá, então a gente tem, ó, mulher, né, meia-idade, artropatia deformante com sequelas permanentes, patognomônico, escrevi aqui, ó, bem em negrito, né, para não ter chance de errar, ó, sinal do colar de contas periungueal. 20% dos casos está associada a doenças autoimunes, neoplasia 20% a 30% e regressão espontânea 5 a 10 anos após o início do quadro, tá? Então, o problema dela é isso que é grave, mas ela regride espontaneamente. Tudo bem, gente? Aqui é o sinalzinho, aqui nas mulheres. Ok? Xantogranuloma necrobiótico. Olha lá, o olhinho. Então, o que é que a gente tem nele? Mais de 60 anos, né? 60 para cima, adora a região palpebral e periorbital, podem sofrer ulceração e atrofia, né? 80% dos casos tem paraproteinemia por IgG, aqui é o IgG, né? Para ficar mais visual. Curso crônico e progressivo e, clinicamente, a lesão madura é semelhante à necrobiose lipoídica, certo? Eu acho, gente, que para as questões de osteocitose, esses resuminhos, assim, então, sabe, assim, mais do que suficiente, certo? Tentei colocar, assim, o máximo para poder ficar bem mais fácil, assim, para vocês, tá, gravarem. Agora, claro, pode cair uma outra? Pode, né, gente? Mas se a gente for pensar no que é improvável na prova, a gente não dá conta, né? Lembre-se que as questões, elas têm uma lógica, né? A gente acompanha, sabe o que é que costuma mais cair, então a gente faz baseado nisso. Tudo bem? Então, vamos lá. Ficou um pouco menos pior? Então, pronto, eu disse a vocês que eu ia tentar o máximo, né, para poder fazer vocês, né, suavizarem esse assunto. Então, espero que tenha ajudado. E aí, a gente vai finalizar com as questõezinhas de mastocitose, certo? O que é que eu fiz aqui nas questões de mastocitose? Eu fiz uma galera que vocês vão marcar se é mais comum em criança ou em adulto, tá bom? Tem proposição que ela é típica da criança, a outra é típica do adulto, e tem proposição que pode ser os dois. E tem proposição que é assim, você vai interpretar como assim, é mais comum em quem, tá? Então, se eu for relacionar isso, eu vou relacionar com criança ou adulto. Ah, mas pode acontecer em adulto, tudo bem, mas você pensa primeiro em quem, tá? É essa a lógica. Então, vamos lá, respira, para a gente fazer mastocitose. Correlacione as colunas. Número 1, sempre vão ter, acho que 3 desses. Número 1, sempre é criança. Número 2, sempre adulto. Com calma, sem pressa, não tem problema.
Vocês vão marcar o que é mais comum em criança e em adulto. Então, é mais comum em quem? Primeira. A outra, predomínio de formas sistêmicas, predomínio de formas cutâneas, estudo da medula óssea em todos os casos, mais sintomas sistêmicos, maior chance de mutação KIT. Podem pensar com calma e colocar a sequência, são 6. Esperar só mais um pouquinho, o pessoal colocando aí. Muito bom. Então, a gente conversou que mastocitose ela é mais comum na criança, né? Doença típica de criança. As formas sistêmicas, elas são bem mais comuns nos adultos. O estudo da medula óssea é indicado em todos os casos de adultos, independente da triptase, a gente viu, né? Então, o adulto, mesmo com a forma cutânea, ele tem mais chance de sintoma sistêmico do que a criança e tem maior chance de mutação KIT. Então, certinho, exatamente aí, muito bom. A galera toda acertou aí, parabéns. Muito bom. Agora vamos para uma outra coluna que a gente vai correlacionar a mesma coisa, tá? Então, 1 criança, 2 adulto, frequente resolução espontânea, a forma mais comum é urticária pigmentosa, maior tendência à formação de bolhas, formas polimórficas da maculopapulosa, formas monomórficas da maculopapulosa e antiga forma telangiectasia maculosa perstans. Gente, quem fez o curso ano passado, esses pijamas estão bem mais elaborados, né? Pode falar a verdade. Hein, Nath e Rô, vocês fizeram o curso ano passado. O que vocês estão achando? Sim, dessa vez está bem melhor. Né? O do intensivo é diferente, né, Lívia? Que você fazia o tema assim, mais aleatório. No intensivo não é assim, não. No intensivo eu vou misturar tudo. Tá? No intensivo não é a mesma coisa, não é igual. E no intensivo os pijamas, eles são todos misturados. Não importa que você começou num bloco, a gente vai, porque teoricamente você já estudou e a gente está revisando. Então, os pijamas, aí você não vai saber qual é o assunto, né? Que vai vir. Eu achei melhor fazer no extensivo assim, porque você vai acostumando com os assuntos, né? E depois a gente consegue misturar, né? 2, tem um pouquinho de diferença esses, vamos ver. Acho que praticamente o final que alguns tiveram alguma dúvida, né? Podem ir marcando. Então, vamos lá. Frequente resolução espontânea, acho que todo mundo colocou 1, né? Então, a gente sabe que na criança tem uma tendência, chega lá por volta da puberdade, a maioria já resolveu. Se mantiver depois da puberdade, depois da adolescência, aí a gente vai reavaliar, às vezes tem indicação de fazer estudo de medula óssea, né? Mas, no geral, é frequente a resolução espontânea. Então, criança, 1. A forma mais comum é a urticária pigmentosa, pronto, então 1 e 2, certo? Então, tá certo os 2. Então, se cair na prova, a forma mais comum, tanto na criança quanto no adulto, é essa. Maior tendência à formação de bolhas, a gente comentou que isso é típico da criança, a mastocitose bolhosa, ela é uma característica forte infantil, tanto do mastocitoma quanto da cutânea difusa. Formas polimórficas da maculopapulosa, então as formas polimórficas são da criança, tá bom? Então é o 1, para quem colocou aí, né? Teve gente que trocou, isso aqui eles ficaram na dúvida, então poli é da criança e as monomórficas são típicas do adulto, certo? E a antiga forma
telangiectásica maculosa persans é do adulto. Eu cheguei a falar para vocês que alguns autores hoje não consideram mais uma variante, mas ela era descrita como uma forma mais comum no adulto do que na criança. Então, isso se mantém. O adulto tem mais chance de ter telangiectasias do que a criança, tá certo? Então, a última é do adulto. Então, como é que ficou? 1 e 2, 1, 2 no adulto e 2 no adulto. Certo, gente? Mas muito bom, vocês estão muito bons. Vamos ver mais uma. Mastocitoma, mastocitose cutânea difusa, mastocitose sistêmica, mastócitos com marcação CD2 e CD25, triptase, marcador bem estabelecido de doença sistêmica e CD117. Ai, meu Deus. Ró, tudo bem? Aberto, né? Pode desabafar se for com a gente. Ai. Até abrir a câmera. Não tire isso de você. Isso não te pertence mais, Laura. Não, o marcador, vamos lá, firme nos marcadores. Abraham e Maiana estão estudando juntos? Só para saber, estão em dupla, assim, o que é que está acontecendo? Hoje vocês estão os dois, assim. Gente, eu quero notícia, viu? Quem começou a estar em grupo, quem começou a estar em dupla, se começou a estudar, se está gostando, viu? Quero notícia, tá? Todo mundo foi a mesma coisa. Então, vamos lá. Mastocitoma, tipo da criança, né? Acho que todo mundo acertou aí, ok. Agora, mastocitose cutânea difusa também é mais comum na criança, certo? Ela pode estar presente no adulto, sim, mas ela é aquela forma que mais dá bolha. A gente confunde porque você pensa em difusa, você pensa em maior gravidade. Mas lembre-se que o que tem a ver de adulto com mastocitose é sistêmica. A questão da difusa é que a criança tem, adulto também, mas ela tem um monte de mastócito na pele toda que fica infiltrada, fica até com aspecto mais escuro. Se vocês forem buscar mastocitose cutânea difusa, vocês encontram foto de bebê de tudo que é jeito. Por quê? Porque ela geralmente é ao nascimento ou logo nos primeiros meses de vida, tá? Ela é bem precoce. Agora, você vai encontrar também de adulto, certo? Então, se cai na prova é exclusiva, não. Nenhuma forma é exclusiva de ninguém. Certo? Mas ela é mais comum nas crianças. Tudo bem, gente? Então, preste atenção nessa. Eu coloquei de propósito, porque eu sei que pode confundir. Já a sistêmica, sim. Então, seria 1, 2, porque a sistêmica é típica do adulto, né? Embora a gente tenha casos de sistêmica em criança. Esses marcadores são do adulto, mas não é porque é do adulto, é porque o adulto tem mais chance de doença sistêmica. Então, se eu for pensar em marcador de mastócito que vem lá da medula, que tá lá, eu vou pensar nesse marcador, eu vou pensar mais em adulto, porque não é que ele é específico de adulto, vocês estão entendendo, né? É só que é mais comum, porque eu vou encontrar esse marcador, inclusive, esses marcadores são critérios menores para mastocitose sistêmica, aqueles critérios que eu comentei com vocês da OMS, tá bom, gente? Então, mastócito CD2 e CD25, eles remetem à sistêmica, que remetem mais ao adulto. E essa triptase aqui, marcador bem estabelecido para doença sistêmica, a gente viu que a triptase, nos adultos, ela é bem definida, embora a gente saiba que a gente pode ter triptase normal em 20% dos casos, né, 25% dos casos, você pode ter triptase normal nos adultos e ter doença sistêmica. Então, não é 100% de chance de acertar, mas o adulto que tem triptase acima de 20, você considera que ele tem sistêmica, abaixo de 20, geralmente cutânea, e os 25% que a gente sabe que pode ter negativa, mas ser sistêmica, por isso que a gente faz estudo de medula óssea em todo mundo, tá certo? Todos adultos, ok, gente? E CD117 positivo nos dois. Aqui é 1 e 2, por quê? Essa é marcação de mastócito, normal, tá?
Então, essa marcação, também chamada de kit, é a marcação do kit, então, do C-kit. Então, essa marcação é de mastócito normal para criança e para adulto, tá? O único marcador aqui que remete à sistêmica, os únicos, são esses aqui. Esse é marcador normal de mastócito. Independente de ter doença ou não, adulto, criança, todos vão ter marcado. Não, mas aí, presta atenção, mas também uma coisa que eu pensei que vocês podiam pensar nisso. O que tem no adulto é a mutação. Não é o marcador. O marcador, ele existe. O que acontece no marcador? O marcador, ele é marcador, ele é um receptor, né? Você vai gerar um protocolo gênico, vai gerar um receptor, e aí essa via de sinalização pode estar alterada. E aí você tem maior tendência à proliferação. Mas ele está presente na célula, independente se é mastocitose sistêmica, se é alterada, porque ele é o marcador do mastócito, certo? O que vai alterar no adulto é maior mutação, certo? Mas se você for fazer lá, tanto que quando você vai fazer diagnóstico de mastocitose, e pode cair na prova, sempre a marcação é triptase, ele pode colocar como kit e CD117, para qualquer mastocitose. Tudo bem, gente? Então, foi bom que aí vocês tiram as dúvidas. Então, 1, 1, 2, 2, 2, 1 e 2. Certo? E aí eu coloquei um resuminho de mastocitose em crianças. Então, olha lá, criancinha, né, clássica aqui, ó, mastocitose bem, né, cheia de lesão pigmentada. Aqui é o mastocitoma, ó, com a bolha, para a gente lembrar das bolinhas. Aqui para a gente lembrar das bolhas, que é mais comum em criança. Triptase flexível, que tem correlação mais com a gravidade e a extensão do quadro cutâneo, diferente do adulto, que ela está mais relacionada à doença sistêmica, certo? Então, isso aqui, ó, é bem interessante, é diferente, tem que prestar atenção. Mastocitoma é mais comum nela e mastocitose cutânea difusa também. Predomina as formas cutâneas. A marcação do mastócito é a clássica de mastócito, CD117, que é o kit, e triptase. Bolinhas, tendência à resolução espontânea, e a forma de urticária pigmentosa mais comum é a polimórfica. Certo? Vai. E mastocitoses no adulto, a gente tem algumas coisinhas aqui. Então, vamos lá. Mastocitose sistêmica é mais comum, aqui é a mastocitose no adulto. Triptase tem correlação com doença sistêmica, sempre estudo da medula óssea, não tem tendência à resolução espontânea. A urticária pigmentosa, ela é a monomórfica, tem mais tendência a ter telangiectasia, portanto, aquela forma é mais comum no adulto, predomínio de formas sistêmicas, e a marcação, eu tenho essa da criança, mas eu vou chamar atenção para essa que marca mastócito, que faz mastocitose sistêmica, então eu vou tender a ter mais isso no adulto do que na criança. Tudo bem, gente? Eu tenho paciência. Um dia vocês vão agradecer e vão estar tudo felizes aí. Podem abrir o áudio aí, querem comentar alguma coisa? E aí, deu para fazer um resuminho? O que é que vocês acharam? Tudo Eu bem? achei ótimo, Lívia. Manda esse flashcard. Esse ano, quando eu estudei mastocitose para fazer a prova, Jesus, hoje eu já consigo filtrar bastante coisa. Já deu para dar uma, né? Tem muita coisa que eu tô... Por isso que às vezes eu entrego material assim, porque eu tô revendo muita coisa, né, gente? É muita coisa, né? Muita coisa. Então, até você parar para poder tentar pensar, para fazer alguma coisa, né? Então, demônio, mas eu estou tentando caprichar bastante. Tá Então, ótimo, tá bom, Lívia, gente. Um obrigada. beijo. E aí, ó, no sábado e domingo, vocês vão ter aula com a Sueli. Eu achei que ia ficar muito pesado, tá? Vocês terem aula sábado, aí domingo já todo, aí tem segunda, tem terça, tá? Então, eu achei que era exagerado, não tem necessidade. Então, baseado nisso, eu deixei a Sueli, porque vocês veem um assunto só no final de semana, que vai ser cosmiatria e cirurgia. Então, a Sueli dá aula no sábado e faz a resolução de questões do tema, aí vocês ficam só com isso no final de semana, e aí eu coloquei para o dia 9, que aí a gente fica mais tranquilo, não tem nada no final de semana, tá bom? Então, é mudança estratégica. Tá bom, gente? Um beijo, viu? Vamos dando notícia. Tchau, tchau. Fica tudo gravado, tá? A Sueli tem um material, gente, ótimo. Quem assistiu a aula da Sueli ano passado também, ela tem uma aula ótima, o material dela é ótimo, tá bom? Então, podem ficar tranquilos, vocês vão estar em excelentes mãos, tá bom? Mas não empolga não, que eu quero o resto tudo.
Beijo. Tchau, gente. Com Deus, viu? Tchau, tchau.